Olá, tudo bem com você? Muito bem, seja bem-vindo. Em alguns episódios anteriores aqui, a gente conversou um pouquinho sobre sonho lúcido, sobre projeção astral, sobre viagem astral. Me pintou outro insight aqui para a gente falar seguindo esse mesmo assunto, para a gente falar de uma questão bem importante. Presta atenção no que eu vou te contar agora, porque tem muita gente por aí totalmente perdida mesmo, quando o assunto é espiritualidade, bioenergia e a principal projeção astral, ou a viagem astral, como queira. Até parece que virou moda aí nas redes sociais a galera vender a ideia de que sair do corpo físico é igualzinho comprar um pacote de viagens aí de uma agência de viagens famosa, só que para outra dimensão. Então, isto é um absurdo, ok? Os caras vendem curso aí no Instagram prometendo técnica infalível para você decolar da cama da noite, ir lá passear por Paris no astral, dar uma espiada na lua, na casa do ex ou na casa da ex, ou ficar flutuando aí pelas estrelas, curtindo uma brisa dimensional sem pagar um centavo de passagem. Pensa no tamanho da ilusão, né? Se você acha que o plano astral é o seu parque de diversões particular aí para fazer bagunça, sai dessa. De verdade. Presta atenção, anota isso. Não existe turismo espiritual. Bom, vem comigo que eu vou te explicar melhor sobre isso. Eu sou André Wormsbecker, começando aqui mais um editorial Quantum Docs. Hoje vamos falar que não existe turismo espiritual. E o que eu vou te explicar é exatamente o porquê de tudo isso, né? Como a física e a ética do invisível funcionam na prática, incluindo aí a mecânica quântica, né? E por que a projeção consciente é uma aula séria sobre a vida, sobre quem você é e sobre toda a sua hierarquia espiritual. Isto é bem sério, por isso não existe turismo espiritual. Vamos lá, para pensar um pouquinho na sociedade em que a gente vive hoje. A gente é viciado em consumo imediato e facilidades, né? A gente quer pedir comida com um clique no celular, quer assistir a temporada inteira da série em um único final de semana, quer comprar paz mental em um pote de suplemento natural. E aí, quando a galera descobre que ser humano possui a capacidade natural de projetar a sua consciência para fora do veículo biológico, esse aqui chamado corpo, o que o ego humano faz de cara? Tenta transformar um fenômeno sagrado, biológico e milenar de eons em um entretenimento barato. E aí que nasce essa mentalidade torta, né, vamos dizer assim, de achar que dá para fazer turismo espiritual. Então o sujeito quer aprender a técnica de respiração, o estado vibracional, energético, o controle do campo bioenergético, né? E a indução de frequências cerebrais, não porque quer evoluir como pessoa, ajudar quem está sofrendo ou compreender o universo. Nem pensar. Ele quer sair do corpo simplesmente porque ele quer curtir uma vibe diferente na madrugada, fugir da rotina chata aí do dia a dia e se sentir superior aos amigos que não sabem fazer a mesma coisa. Imagine, né? Imagina o tamanho do ego. Então, pensa bem, a física e a ética do mundo extrafísico não funcionam igual ao balcão de atendimento aí do aeroporto aqui na Terra, né? Não adianta nada você acumular 100 livros na estante do quarto, decorar 50 nomes difíceis aí em sânscrito, fazer 10 cursos online com certificado bonitinho, certificados de ouro, e achar que por causa disso você ganhou o passe livre para bisbilhotar o cosmos. Isso não é permitido pelas leis espirituais de causa e efeito e pela egrégora de amparadores sérios, os teus guias aí que coordenam a dinâmica das dimensões extrafísicas, incluindo aí você mesmo, o teu eu sou aí acima de você. Quando você força uma saída do corpo movido aí unicamente por curiosidade fútil, por vaidade, por egoísmo ou pelo desejo aí tonto, né, de dar uma espiada aí no plano invisível, nem pensar que você vai ser recebido por consciências iluminadas para tomar um chá de camomila em colônias espirituais elevadas aí. Tira isso da cabeça. O mais provável, e isso é um fato puro e direto demonstrado por pesquisadores sérios da consciência, é que você fique preso nas
nas dimensões mais densas, colado na crosta terrestre, dando de cara aí com consciências que estão no mesmo nível de imaturidade e confusão que você. Porque a lei de sintonia energética é a regra máxima do invisível. O seu padrão de pensamentos, os seus sentimentos diários e as suas reais intenções determinam com precisão cirúrgica para onde você vai, qual densidade você acessa e o que você vai ver, né, quando soltar os laços aí do seu corpo biológico, ver espiritualmente, né? Estar consciente na outra dimensão não é um passeio de domingo no parque, é uma aula de espiritualidade e de ética extremamente rigorosa, além de ser algo inexplicável, né? É o teste definitivo de maturidade mental, onde você fica totalmente desnudado diante da sua própria consciência. Lá do outro lado não tem como fingir ser o que você não é, não existe maquiagem energética, não tem post bonitinho para ganhar curtida no Instagram e não tem discurso decorado que engane alguém. Lá é a pura verdade. Então, no plano extrafísico, a sua energia pessoal fala 1000 vezes mais alto do que qualquer palavra bonita que você diga. Se você está cheio aí de segundas intenções, você está aí procurando diversão rasa ou tentando adaptar técnicas milenares para alimentar o seu próprio ego, o resultado vai ser um só: frustração total ou, pior ainda, um susto dos grandes. Quer um exemplo prático aí do dia a dia? Pensa só na quantidade de gente que faz curso de projeção astral e, quando finalmente consegue ter um pequeno vislumbre de lucidez fora do corpo de noite, vê uma sombra na parede da sala ou sente uma pressão leve no peito e já entra em pavor absoluto gritando por socorro. Dá um sustinho, né? Então o sujeito passa 6 meses treinando a técnica da vela ou do estado vibracional, mas no primeiro segundo em que ele se vê flutuando a 2 metros ali de altura acima do próprio colchão, descobre que não tem preparo emocional nenhum para encarar a realidade da vida extrafísica. E sabe por que isso acontece com tanta frequência? Porque a pessoa abordou o fenômeno como se fosse turismo e não como um trabalho profundo de autoconhecimento. É para você mesmo, de reforma interna e serviço assistencial, inclusive para você mesmo. Então a verdade é nua e crua, mas precisa ser dita aí na sua cara. Os amparadores espirituais e as consciências lúcidas do outro lado não estão no astral para servir de guia turístico para ninguém. Eles não são recepcionistas de hotel aí 5 estrelas do além e nem motoristas de aplicativo dimensional, né? Então, quando um amparador de alto nível presta auxílio para uma pessoa sair do corpo com clareza e lucidez, ele faz isso por um motivo muito nobre e funcional: amparo energético, assistência a quem está sofrendo e aprendizado prático de ética física e espiritual. Eles usam a projeção consciente para levar aquele indivíduo até um local onde alguém precisa de doação de energia ou para mostrar de forma clara como as emoções humanas descontroladas afetam a saúde do corpo e o ambiente ao redor, né? Agora, se o objetivo do sujeito é só dar uma voltinha no centro da cidade, espiar o vizinho ou contar a vantagem do grupo de conversas no dia seguinte, os amparadores simplesmente fecham a porta do ambiente. Eles não perdem um nanosegundo de tempo deles com criancice espiritual e infantilidade egóica. E o que é mais maluco nisso tudo? Quando a espiritualidade séria bloqueia a farra do turismo espiritual, a pessoa pirou. Começa a inventar historinhas fantásticas da própria cabeça, criando projeções semiconscientes que não passam de sonhos lúcidos inflados pelo próprio ego. Então a pessoa acorda achando de verdade que foi até Marte conversar com seres de luz extradimensionais, quando na realidade ela não passou do teto do próprio quarto sonhando acordada por absoluta falta de lucidez e maturidade. Tá viajando feio. A gente precisa entender de uma vez por todas que o conhecimento sobre o mundo invisível traz junto com ele uma responsabilidade do tamanho de uma montanha. Não dá para brincar com frequências vibracionais e energias sutis. Saiba utilizar do conhecimento para adquirir ainda mais conhecimento com ética e sabedoria, porque quanto mais você sabe como a engrenagem funciona, mais você é cobrado pelas leis naturais do universo. Então aprender sobre os centros de energia, corpo sutil, frequência mental e dimensões paralelas deve servir para te transformar em um ser humano mais paciente, mais honesto, mais generoso e mais pé no chão aqui na matéria.
no dia a dia, aqui no plano 3D, com você mesmo. É tudo de bom para você mesmo. Do que adianta então você querer flutuar de noite pelas galáxias se durante o dia você não consegue ter 2 minutos de paciência com a sua família, não respeita as pessoas no trânsito, na rua, é desonesto nos negócios e vive reclamando de tudo. Isso é uma contradição gigantesca. Então, a verdadeira projeção astral consciente é uma ferramenta de estudo prático e contínuo. Ela te prova, sem sombra de dúvida, que a morte física não é o fim da vida, é apenas uma passagem, que a consciência continua viva e operante após o término do corpo biológico e que absolutamente tudo o que a gente pensa, sente e faz aqui gera ondas de consequência diretas lá fora. Isso muda o seu jogo por completo. Então você deixa de ser um consumidor passivo e ingênuo aí da existência e passa a ser um agente consciente de transformação positiva no mundo. Mas para alcançar esse nível de lucidez, você precisa de disciplina diária, estudo sério, vontade firme e, acima de tudo, humildade de verdade. Porque se você não tiver humildade para reconhecer que é apenas um aprendiz no meio de tudo isso, no meio de um universo gigante e complexo, as dimensões mais elevadas da vida vão continuar trancadas para você com 7 chaves. Por isso, se você tem curiosidade e interesse real em estudar esses fenômenos da consciência, esqueça para sempre essa ilusão infantil da viagem grátis e do entretenimento espiritual de fim de semana. Aborde o assunto com o respeito rigoroso que ele exige. Trate cada momento aí de estudo, de meditação e de movimentação energética como uma preparação consciente para aprender e para servir. E quando você finalmente compreender que a lucidez fora do corpo é um recurso valioso concedido a quem busca sabedoria real, maturidade e ética, a sua visão sobre a vida e sobre a morte vai mudar da água para o vinho. Então não busque o plano extrafísico para fugir dos seus deveres na Terra, busque a clareza mental para trazer mais luz, mais discernimento e mais responsabilidade para a sua vida física diária. Agora eu quero lançar aqui um desafio para a sua mente. Depois de ouvir toda essa reflexão sobre a responsabilidade energética e espiritual e os perigos de encarar o invisível como se fosse um jogo de videogame, o que você faria se estivesse naquele lugar? Se hoje mesmo, ao deitar para dormir, você tivesse uma saída do corpo 100% lúcida e ficasse cara a cara com a sua própria energia, sem as máscaras do ego e sem desculpas, você teria coragem de encarar a sua verdade interior? Bom, pesquise mais sobre ética na projeciologia, estude os autores que tratam o tema com rigor científico e discernimento e reflita profundamente sobre os seus reais objetivos antes de querer sair flutuando por aí. Ok? Bom, é isso. Lembrando alguns autores importantes, como eu já citei em outros episódios anteriores, o Valdo Vieira, que criou o Instituto Internacional de Projeciologia, é um bom autor aí para você pesquisar livros e vídeos que ele tem no YouTube também. Ok? E outros autores como Amit Goswami, como o próprio Osho, que tem várias informações em seus livros, vale a pena estudar sobre essa outra dimensão e sobre essas viagens astrais que trazem muito conhecimento e verdade para o seu próprio ser. Ok? Muito obrigado pela sua conexão aqui com a gente. Continue conectado aí nas nossas redes sociais, @QuantumDocs. Entre lá no nosso portal que é o quantumdocs.space e fique aqui com a gente nos próximos episódios aqui do editorial Quantum Docs. E não esqueça, mesmo você sendo de outro planeta ou mesmo você sendo de outras dimensões, não esqueça, se você está por aqui é porque estamos conectados. Ok? Eu sou André Morris Becker e volto em um próximo episódio. Até lá!